Por que há essa esperança, pastora? Porque há uma tocha acesa da verdade, que é a palavra de Deus. Existe uma tocha acesa dentro do justo, dentro daquele que é prisioneiro da esperança. A verdade queima dentro dele e as mentiras do diabo vão caindo uma por uma. Cai a mentira da doença, cai a mentira da sentença do médico, cai a mentira da calúnia, da manipulação, cai a mentira da crise, da dificuldade, e a pessoa está lá com aquela tocha acesa, que é a palavra. Ela se agarra na palavra. Vamos orar e falar com Deus. Senhor meu Deus, é uma honra, é um prazer, é um privilégio estarmos aqui na sua presença. Aqui é o melhor lugar, é a boa parte, ninguém vai poder tirar isso de nós. Obrigada, Senhor, porque aqui estamos encontrando o Senhor, e estamos encontrando porque o Senhor deixou que nós encontrássemos o Senhor. O Senhor habita no esconderijo, e o Senhor se revela somente para quem o Senhor quer. Obrigado pela sua presença neste dia. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela nossa autonomia. Obrigado pela nossa família. Obrigado, meu Deus, pelo nosso cônjuge. Obrigado pelos nossos filhos. Obrigado pela saúde física, pela saúde mental, pela saúde espiritual. Muito obrigada por não desistir de nós. Porque eu sei, existem momentos que nós mesmas desistimos de nós, como mãe, como mulher, como serva, como amiga, como esposa. E ali está o Senhor nos incentivando, nos amando, estendendo a mão, nos honrando. Ali está o Senhor nos abraçando, cuidando de nós. Ali está o Senhor trazendo uma palavra de conforto, de fé, de esperança, de resistência, de exortação. Tudo por nos amar. E eu agradeço ao Senhor por mais esse projeto, que tem sido incrível, por essas orações na madrugada, essa corrente, um orando pelo outro, todos em um só espírito, em um só pensamento, lutando pela mesma causa, uma união de poder. Obrigado por essa maturidade espiritual, obrigado pelas revelações que têm saído deste altar, obrigada, meu Deus, obrigada. Nós temos muito mais que agradecer do que até mesmo pedir. E aí está o segredo. Muitas vezes o diabo tem massacrado vidas, porque ele as aprisionam somente a sua visão com aquilo que elas não têm. E elas acabam se esquecendo daquilo que já conquistaram, de onde saíram. Acabam esquecendo de onde Deus as tirou. Então, meu Deus, muito obrigada. Porque um dia nós éramos cegos e hoje nós podemos ver. Obrigada pela evolução espiritual, obrigada por esse melhor vinho, obrigada, Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos sustentou, desde janeiro até este mês de abril, o Senhor tem nos sustentado, não foi por força própria, por capacidade própria, por inteligência, não. Tudo veio do Senhor, a força, a alegria, a esperança, a paz, a resiliência, tudo foi o Senhor que nos deu. Muito obrigado. Eu peço, fala aos corações, fala na vida de cada mulher que está aqui nessa manhã.
Meu Deus, abre a mente, abre o coração, que todo espírito de distração caia por terra, que não tenha poder, mas que uma fome, uma sede venha dominar cada mulher, cada uma que está neste culto, neste momento. Meu Deus, que a fome, a sede, o foco de laser esteja na vida de cada uma. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode se sentar. Deus abençoe muito a vida de vocês. Você vê que nada para a gente. 2 semanas já de tênis, mas a gente permanece aqui, né? Firme e forte, com o pezinho abençoado e tudo caminhando. Porque o justo, até para cair, cai de pé, né? Não para. O justo não para. Deus sempre levanta e sustenta. E a palavra de hoje, eu darei o nome de prisioneiros da esperança. Ai, pastora, que palavra. Porque aonde há esperança, ali há recomeços. Aqui em Salmo 34, do 1 a 2, diz assim, ó, louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora. Haverá em minha boca palavras de louvor. Meu coração se gloria no Senhor. Os desanimados ouvirão e se alegrarão. Que você possa dizer isso neste dia. Minha vida é um louvor a Deus. Eu tenho vivido para glorificar a Deus. Eu tenho visto o poder de Deus. Por quê? Porque o ódio não glorifica a Deus. A amargura não glorifica, os falatórios, as reclamações, as murmurações não glorificam a Deus. Os questionamentos, críticas, ficar atacando pessoas, apedrejando, não vai glorificar a Deus. Mas nós vamos glorificar o nome do Senhor como, pastora? Fazendo boas escolhas. Sendo pessoas perdoadoras. Estendendo a mão, porque os misericordiosos alcançarão o quê? Misericórdia. Sendo um pacificador, limpo de coração. Eu vou glorificar a Deus e eu vou ser uma prisioneira da esperança quando eu deixo o meu passado. Eu tiro o velho para o novo entrar. Para Deus colocar coisas novas na minha vida. Eu vou glorificar a Deus quando eu não me distraio com o momento, com a crise, mas eu mantenho o foco. Eu penso nas coisas de cima, do alto. Em João 10:10 diz assim, olha, a intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Aí, nós lemos semana passada, vamos ver se vocês estão atentas, vigilantes. João 8:32, e conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Ainda fiz a pergunta, e por que você está aprisionada a um sentimento, ou aprisionada ao medo, ou aprisionada a qualquer outra coisa que o diabo te apresentou? Porque se você conhece a verdade, você é livre. Nós não podemos ter a cara deste mundo, a linguagem deste mundo, o estilo deste mundo. Nós temos que viver com esperança. Sermos prisioneiros da esperança. E olha o que diz aqui em Hebreus 6:19. Temos essa esperança firme e segura. Eu quero que você repete agora comigo. Como âncora da alma. Eu continuo. Ela entra no santuário depois do véu. Âncora da alma. O Senhor Jesus já veio, já morreu por nós. Já rasgou o véu, não tem mais separação. E eu preciso crer.
Porque uma pessoa que crê, ela tem esperança. Porque ela não vive pelo que ela vê, mas ela vive pelo que a palavra fala para ela. Então ela se alimenta, ela se apossa, ela ouve, ela mistura com a fé a palavra, ela pratica e ela continua crendo, acreditando. Pessoas esperançosas, elas vivem firmes e seguras. Firmes e seguras. Ah, pastora, mas não aconteceu nos meus projetos de conquista, está até aqui, né? Ó. Ah, então agora eu vou parar vou calcular, né? Tem gente que já pergunta para a gente, vocês não vão acreditar, mas tem gente que já pergunta. Quando começa os 52 dias? Que a pessoa são pessoas focadas só em propósitos, não em viver de propósito. Viver em conformidade com Deus, em comunhão com Deus. E o que é esperança, pastora? É esperar em Deus, é confiar em Deus, se apegar em Deus. Eu me apego em Deus, eu não me apego à doença. Ainda ontem, na aula da escola, nós lemos um trecho do livro Mudança de Vida. Uma pessoa que a bispa atendeu, que ela tinha tanto medo, a âncora da alma dela, ela estava firme e segura no medo. Olha só como que Satanás pode dominar a mente de uma pessoa. E se ele domina a mente, ele domina toda a sua vida. E ela tinha parentes que todos morreram de câncer. Então, ela sentia dores, ela mesma encontrava nódulos nela, ela ia ao médico, ela fazia os exames e não se encontrava nada. O medo, ela se aprisionou tanto na história da família dela, dos antepassados, nas maldições que haviam. Ela foi prisioneira da dor, ela foi prisioneira da enfermidade, que aquilo tomou ela de uma tal forma que ela enxergava, ela ia nos exames de rotina, os médicos não encontravam nada. Olha só o grau, o nível que uma pessoa pode ser cegada pelo mal. Eles não encontravam. E aí foi feito todo aquele processo, e a bispa foi mostrando para ela, o medo é criativo, tudo que você teme te acontece, e ela foi liberta. Mas ela encontrava caroços, nódulos nela, que nem os médicos especialistas encontraram. Outro caso, a mulher insegura, ela se aprisionou à insegurança dela. Ela ficou presa à insegurança, a um passado. E o que começou a acontecer? Ela começou a ter pesadelos, que o marido estava traindo ela. E ela acordava à noite agredindo. Já pensou esse homem? Coitado desse homem, Jesus amado. Eu não sei se ela dava chute nele, tapa. Eu sei que no livro fala que ela acordava assim, batendo nele, porque ela sonhava com ele traindo ela. Tamanho medo, a insegurança dela. Então ela se aprisionou àquilo, ela se agarrou àquilo. E ela foi alimentando, e foi alimentando. E aí no livro fala uma palavrinha. E do nada algo foi despertando neste marido o desejo de cometer o adultério. Então, eu tenho que fazer escolhas. Esperança é esperar em Deus. Não é esperar em pessoas, em coisas. É confiar em Deus, é se apegar em Deus, se manter em Deus. Independente do quê? Está cheio de ruído. Ruído, barulhos, gritarias. Um fala de cá para você, outro fala de lá. É a TV, é a mídia, é o dia a dia maçante. E você está lá, tendo uma paz interna, uma segurança. Isso é ter esperança, é viver de forma profunda, olhando para a cruz, olhando para Jesus. E nós precisamos nos manter seguros em Deus, não no que eu tenho ou no que eu possuo. E a esperança é a âncora da alma. Vamos lá, o que é uma âncora?
Pastoras, pergunta difícil aqui. Âncora. Quando eles descem a âncora de uma embarcação, aquela embarcação começa a ir e vai e some de vista, é assim? Quando eles descem a âncora de uma embarcação, aquela embarcação não se move. Aquela embarcação fica estátua. Igual quando você brinca com a criança, né? Estátua. Ela fica parada. Ela não se move. Ela não sai do lugar. Aquela embarcação vai se manter firme naquele lugar. Olha o silêncio da morte. Pastora, mas está difícil. Eu não consigo ficar calada, eu não consigo passar por cima. Não, vamos dar o nome certo às coisas. Você não quer. Você não quer. Você não quer mudar, você não quer fazer novas escolhas. E a esperança, como eu disse, ela vai nos manter firmes e seguras em Deus. Seja uma prisioneira da esperança, e Deus vai te restituir em dobro. Viva em conformidade com a palavra. Olha aqui, Zacarias 9:12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Você não perde. Como eu disse no começo, onde há esperança, quando você espera no lugar certo, na coisa certa, que é em Deus, há novos recomeços. Deus é o Deus de segundas chances, Deus é o Deus de oportunidades. Aí em Provérbios 10:28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Os justos, quando chegam os problemas, pode até chegar, mas a paz e a alegria estão lá com ele. Ninguém pode tirar. Eu lembro de uma mulher, quando a gente estava, há muitos anos atrás, a gente estava na igreja de Mirassol. Nossa, há muitos anos. E tinha uma senhora, eu não me lembro o nome dela, mas isso não me sai da memória. Olha como as pessoas marcam a nossa vida. Ela tinha câncer. Mas pensa numa mulher cheia de vida, alegre, que queria reunir sempre a família, fazer coisas gostosas para eles comerem. Uma mulher cheia de vida. Os familiares quase todos em depressão e a mulher tendo que dar força para a família. Porque a mulher cozinhava, a mulher queria, sabe, aproveitar ao máximo a oportunidade. Não sei depois se ela foi curada, mas quando nós fomos fazer visita para ela ali, mais para abençoar, né, a vida dela, meu Deus, ela quase que orou por nós ali. Tamanha alegria, força, fé, porque ela acreditava, ainda que Deus não quisesse curar ela iria voltar para casa. Então, quando a pessoa, ela se alinha à palavra, ela agarra a palavra, não tem tempo ruim. Pode estar doendo, pode estar acontecendo o que for. Ela se levanta, ela olha para Jesus, ela tem esperança. Não, isso vai passar, isso é só um momento. Mais tarde vai valer a pena. E o justo é aquele que decide viver com esperança, esperançoso, esperando por Deus, independente de qualquer coisa. Olha aqui essa passagem, Lucas 10:17-20. Quando os 70 discípulos voltaram, contaram-lhe alegres: Senhor, até os demônios nos obedecem em seu nome. Sim, disse-lhes ele, eu vi Satanás caindo do céu, como o clarão de um relâmpago. Eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo, para pisar sobre serpentes e escorpiões, nada fará mal a vocês. Então,
eu lhes dei autoridade. Ou seja, Deus te deu autoridade, você tem autoridade. O diabo, ele até tem poder, mas ele não tem autoridade, a não ser aquela que você entrega para ele. Ele só vai ter autoridade na vida de alguém se essa pessoa entregar, der espaço. Aí ele vai entrar e vai fazer aquilo que nós lemos, vai matar, roubar e destruir. Mas a autoridade que nós temos foi Jesus que nos deu para fazer tudo isso aqui, ó. Para você vencer qualquer coisa. Qualquer coisa. Lembra de uma época que estávamos falando que o impossível irá se curvar? Ele se curva e não é pelo seu poder. É pelo poder que habita em você. É pela autoridade de Jesus que está na sua vida. Contudo, o maior motivo de alegria não é que os demônios obedeçam a vocês, mas que os seus nomes estão registrados nos céus. O que Jesus estava mostrando aqui? Tem coisa muito maior para vocês se agarrarem. Saia desse mundinho fechado, como Abraão. Sai da tenda, vai lá, olha para o céu. Olha, põe uma imagem. Vai, pega uma fotografia do que você quer, se agarra à esperança. Eu ainda ontem na oração da Escola Forte e Corajosa, eu ainda quase quis me emocionar ali, porque assim, por anos eu coloquei no meu painel extraordinário uma mulher com um monte de livro. É tão bonito, né? É um livro aberto aqui, é outro, aquelas fotos, né, lá da internet. Fala, nossa, eu quero ser essa mulher, ter esse capital intelectual, ser essa pessoa que lê, culta, né? Eu quero ser uma pessoa culta. Trava o ano, sai o ano, lia um livro da bispa, lia metade, parava no meio, né? Ia. E aí, quando eu me dei conta que realmente, quando você se posiciona e você agarra ali oportunidades e o que está nas suas mãos, você para de ser prisioneiro da preguiça, você para de ficar preso na preguiça, porque também se tinha uma pessoa preguiçosa espiritualmente, era eu. Você quer ver quando falava assim, mas você vem na igreja, não vou nem perguntar isso aqui, hein? Sangue de Jesus. Você não é daquelas que vem na igreja não e só lê a Bíblia na igreja, né? Aí em casa, ai pastor, o projeto de leitura, eu tô tentando, vamos dar o nome a certas coisas. Você não quer, você está com preguiça. Você está cedendo à passividade. Vamos dar o nome certo para as coisas? Porque quem já passou por lá, sabe. Eu ainda comentava com uma pessoa, recentemente. Eu fico imaginando Paulo, né? Paulo, ele matou, ele perseguiu, ele foi nossa, ele foi terrível. Já pensou quando ele chegou? Eu fico imaginando, às vezes quando estou lendo lá o livro de Atos, e ele fazendo tantas coisas. E quando ele chegou perto dos discípulos, eu fico imaginando o olho daqueles homens, né? O que passou na cabeça deles? Jesus, o que está fazendo isso aqui? Mais matava do que nunca ajudou ninguém, religioso e tal. Só que Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. Você não é os seus erros. E Ele passou por tudo aquilo, e eu creio. Quando Ele viveu coisas, Ele viu as pessoas perseguindo Ele. Ele passou por situações, Ele podia dizer, eu sei o que é isso, eu já fui assim, eu já estive lá. Eu estou no outro nível, eu já estive lá. E por isso que Ele se fazia de romano para ganhar os romanos, se fazia de judeu para ganhar os judeus, até raspou a cabeça. Então, para você hoje, para você ganhar... Pensou se Jesus falasse para você ganhar uma alma lá, você vai ter que sair daqui com a cabeça raspada. Será que você faria isso? Porque até se circuncidar,
Ele se fez de tolo para ganhar um tolo. Então eu falava com uma pessoa, eu ainda falava assim, nós não somos os nossos erros. Muitas vezes, eu vou falar por mim, eu já fui uma pessoa dissimulada, eu já fugi de culto. Ai, pastora, já fugi de culto, já fiz muitas coisas. Então hoje, quando nós vemos um obreiro, ou um membro, algo que você já teve lá, você sabe. Você passou por lá, então você sabe. É onde você, então, entra e ajuda essa pessoa. Você sabe ir no ponto certo. Eu não sei nem por que eu vim para essa linha, né? Eu vou voltar para a palavra de novo. Então, nós temos que ter um motivo maior. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Você vai voltar para casa. É um momento que você está passando aqui. Então a sua esperança tem que estar nas coisas do alto, em Jesus. A sua alegria vem do Espírito, eternamente, que tudo isso vai passar. E por que tem pessoas gemendo então, pastora? Porque elas são pessoas que elas só vivem para este mundo, para esse plano, para esse momento. Elas não vivem para algo maior. Elas não têm esperança. Não esperam por Deus, esperam por muitas coisas. Espera o governo mudar, espera tal pessoa fazer algo por elas. E o que acontece? Elas se entregam à decepção, à amargura. Porque toda vez que você colocar a sua expectativa no seu marido, toda vez que você coloca a expectativa num filho, toda vez que você coloca a expectativa em coisas, você vai se amargurar, você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Por quê? Porque a nossa esperança tem que vir do alto. A nossa esperança tem que estar em Deus. Nós temos o poder sobre o mal. Como eu disse, você não tem que temer o mal, as ameaças, os problemas. Eles vão se levantar, mas você pode vencê-los. Você pode, repete comigo, eu posso vencer qualquer coisa. Agora você vai falar com fé, com mais força. Eu posso vencer qualquer coisa. Você acredita mesmo? Porque você tem várias passagens para você se apegar. E não se agarrar ao dia a dia maçante, a essa situação que está tirando a sua paz. Olha aqui, em Salmos 35 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o povo não lê a Bíblia. Então o povo vive choramingando e vive se entregando. Por que não vai declarar a palavra? O choro pode durar uma noite inteira. Ah, mas a minha alegria virá pela manhã. Aí Salmo 34, 19. Muitas são as aflições dos justos. Ai. Aí tem pessoas que põem um ponto final e risca depois da vírgula. Só fica preso naquilo, porque o diabo luta comigo. Gente, tem gente que é explosividade do diabo. O diabo luta tanto com aquela pessoa. Meu Deus, ele massacra. Ela é obra-prima do mal. Ele só enxerga ela. Não, porque é uma luta. Porque não, porque olha só o que eu passo na minha casa. Mas é outra parte, o Senhor nos livra de todas. Pode vir a aflição que for, pode vir a ameaça que for, o Senhor nos livra de todas. A minha fé, a minha esperança, a minha confiança deve estar em Deus. Provérbios 11, 7, olha aqui. Quando o ímpio morrer, a sua esperança perecerá. E qualquer confiança em seu vigor perece. O que o ímpio espera morre com ele. Mas não é assim com o justo. Você vê que com o ímpio é diferente. Olha com o justo. Quando chega, Provérbios 14, 32. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, mesmo na morte, encontram refúgio. E tem tradução que fala esperança.
Ou seja, tem esperança para nós até na morte. Não é o fim, não acabou. Aquele que crê, mesmo que morra, viverá, estará vivo. Ai, Jesus, olha que palavra. Ainda morrendo a esperança. E por que há essa esperança, pastora? Porque há uma tocha acesa da verdade, que é a palavra de Deus. Existe uma tocha acesa dentro do justo, dentro daquele que é prisioneiro da esperança. A verdade queima dentro dele e as mentiras do diabo vão caindo uma por uma. Cai a mentira da doença, cai a mentira da sentença do médico, cai a mentira da calúnia, da manipulação, cai a mentira da crise, da dificuldade, e a pessoa está lá com aquela tocha acesa que é a palavra. Ela se agarra na palavra. Ela tem a esperança, é a âncora da alma dela. A alma que é ali o centro, né? Ali das emoções. Vai pendendo, ó, chora, cede. Não, para. E ela tá lá, ela não, aqui eu tô firme. É na palavra. A minha âncora da minha alma é a esperança. Eu não vou ceder para esse sentimento miserável. Eu não vou ceder para os meus 5 sentidos, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, o que eu estou palpando. Eu vou ficar com a palavra. Eu vou ser uma prisioneira da palavra. Quando você está cheia de esperança, você pode estar vivendo um problema terrível. Olha que tem gente sofrendo, hein? Quando você pensa que você já viu de tudo, você fala assim, meu Deus. Uma vez eu peguei um caso na Catarse, que o pai da moça tinha traído a mãe dela e abriu um portal. Pois a mãe dela acabou separando, ela começou a gostar de pessoas do mesmo gênero dela, e a mãe encontrou uma namorada. E a filha se apaixonou por quem? Pela namorada da mãe dela. Então, você pode ter o problema terrível que for. Pode ter vindo de um lar bagunçado, disfuncional. Quando você se agarra à esperança em Deus, você espera por Deus, há um novo recomeço para você. Então, quando você está cheio de esperança, vou ler mais uma vez aqui. Você pode estar vivendo um problema terrível, mas está sorrindo e ajudando as outras pessoas. A esperança é uma certeza inabalável, que nada pode te vencer. Aí, para encerrar aqui, em Atos 14, do 8 ao 10, diz assim, olha, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado, e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Olha o Paulo aqui, né? Não parava de falar, tá vendo? Estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Olha só, deixa eu olhar nos seus olhos aqui. Deixa eu ver se você está aqui questionando o culto do Senhor, porque eu só sou um instrumento aqui. Deixa eu ver, não é bem assim. Porque essa é clássica, né? Eu sei porque eu também já fui desse grupinho. Não é bem assim. Eu continuo fazendo do meu jeito e vai dar certo. Para mim vai ser diferente. Olha as frases clássicas. Para mim vai ser diferente. Não vai. Pode passar o tempo que for, não vai. Então deixa eu ver se nos seus olhos eu posso encontrar fé, como Paulo encontrou naquele aleijado.
Será que eu posso encontrar esperança? Porque ele ouvira Paulo falar. Você ouviu agora a Ana Paula falar. Você ouviu agora a Ana Paula falar. E quantos pregadores que já sobem aqui e falam, você está ouvindo. E aí? Será que eu vou ver em você a fé para ser curada? A fé para ser feliz e realizado em todas as áreas? A fé de se erguer, de se levantar? Será que eu posso olhar nos seus olhos e enxergar olhos de tigre? De leoa? Que não descansa até fazer o quê? Acha esse versículo para mim aí. Como que é a leoa? Vai lá, pegou a presinha dela. Ai, tá bom, só fiz ali um furinho ali, tá bom. Já devorei um pouquinho do sangue da minha presa, da minha vítima. É assim? É assim que a leoa faz? Como que é? Ela até o fim. Então se eu olhar nos seus olhos, eu posso ver que todos os dias você tem se levantado como uma leoa, que você tem se levantado no espírito. Você não está mais sentada. Porque toda pessoa, olha lá, ó, Números 23, 24. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Ou é a situação que te vence? Chega lá, é um papel, gente, é uma carta. A pessoa já... meu Deus, olha só aqui, fui intimada. Ai, eu tô com essa doença. O que é que tem te devorado? Ou você tem devorado o problema? Tem sido uma prisioneira da esperança? Tem sido uma inspiração? Uma influência? Não se deita até que devore. Não se deita. Pode estar ali descabelada. Pode estar do que for, ela devora a presa dela, até que bebe o sangue, até dos que forem mortos, até morrer. Sabe aquela pessoa que entra numa guerra? Olha, o diabo pode até entrar, tal pessoa, tal situação ali, pode até, mas só vai ter uma vencedora. Eu junto com o Senhor Jesus. E aí... Olha aqui, olha. Disse, né? O homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz. Gente, por que a Bíblia dá esses detalhes, né? Então, Paulo falou. Paulo olhou para ele e falou. Não poderia estar assim aqui? Disse em alta voz. Levante-se. Fique em pé. E quem fala alto é só quem realmente acredita que sua vida ou a vida de alguém pode mudar. É por isso que Paulo falou alto, porque ele acreditava que a vida daquele aleijado poderia mudar. Então ele falou alto. Você tem falado alto? Você tem falado com os seus problemas ou falado de problemas? Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Gente, o homem era o quê? Vamos lá. Um paralítico dos pés. Aleijado desde quando? Desde o nascimento. Quem é mãe aqui? Qual que é o processo de um bebê? Ele está ali, acabou de nascer, você pega na mãozinha dele... Tchau, médico, obrigada, viu? Deus abençoe. Vamos, bebê, para casa. Ele já vai andando? Por que não? Porque tem um processo. Ele vai ficar só deitadinho. Você coloca ele do jeito... Gente, é uma fase linda, né? Você coloca, ele fica, nem se mexe. Aí começa a fase do virar para lá, virar para cá, rolar, quase cai do carrinho. Aí começa a sentar. Aí vai os passinhos, né? Meio que assim, de repente, tá parecendo um robozinho. Aí vai. O homem não sabia andar. Desde o nascimento. Mas a esperança, a fé,
Ele se tornou um prisioneiro daquela palavra, pode ter sido um simples momento, minutos que ele ouviu a palavra. Há quantos anos você ouve a palavra? Pode ser que ele ouviu minutos, Paulo dizendo, e ele se agarrou. A esperança dele estava naquela palavra, naquela palavra viva e eficaz que Paulo estava falando. E aí, ele deu um salto, mas ele não sabia andar. Ele já deu um salto e começou a andar. Então hoje, o Espírito Santo te diz, levante-se e ponha-se de pé. E declare, chega de desculpas, declare, eu nunca mais vou pensar assim. Eu nunca mais vou falar assim. Para de se esconder. Eu sou assim. Eu nasci assim. Eu vou morrer assim. Se quiser gostar de mim, é assim. Vou falar aquela frase da bispa que a gente gosta, né? Morre, miserável. Não morre. Você não vai mudar? Você quer viver só no seu mundinho? É do meu jeito, eu sou assim. É porque na minha geração, pastora, todo mundo era assim. Não, na minha geração, pastora, não, na minha casa, eu sou assim, pastora. Não, você vai declarar, eu nunca mais vou pensar assim. Eu nunca mais vou falar assim. Eu sou uma prisioneira da esperança. Você vai fazer o que nunca fez. E essa frase eu quero que você anote. Eu quero que você anote, porque assim, ontem, quando a bispa deu essa palavra para nós, assim, meu Deus, terminou a reunião, eu ainda tinha um compromisso, eu falei assim, nossa, eu queria tanto ir lá para a minha sala e ficar quietinha ali, e eu não conseguia, porque eu não conseguia parar, era tão forte, era tão palpável a presença do Espírito Santo, que Ele quer fazer a era do Espírito Santo, que olha, você vai fazer o que nunca fez. E isso estou falando olhando nos seus olhos. Você vai fazer o que você nunca fez. Como se tivesse feito a vida toda. Vamos repetir isso? Eu vou fazer o que eu nunca fiz. Como se já tivesse feito a vida toda. Amém? Então, antes de você se colocar em pé, eu quero trazer aqui a Glaucinete, para ela dar rapidinho um testemunho, porque essa mulher, ela tem sido uma prisioneira da esperança, e ela passou por questões aí desde quando ela chegou na igreja, e ela nunca cedeu ao momento, à situação, né? Eu sei que todo mundo conhece ela, a igreja virtual sempre manda mensagem para ela também, né? Presbítera, quando a senhora chegou na igreja, vamos mostrar para cada pessoa que tem jeito, tem solução. Não importa aonde você está. A senhora chegou, a senhora veio de um berço evangélico, a senhora veio por amor, ou a senhora passou pelo mundo, pelo vale da sombra da morte. Como que foi o seu passado? Bom dia a todos. Pastora, eu estava no vale da sombra da morte. Eu era do mundo e eu cheguei no Ministério Mudança de Vida destruída, sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva de vida, sem sonhos, sem alegria, sem saúde. Eu cheguei sem nada, eu cheguei destruída, de um lar disfuncional. Meus pais não tinham nada para me oferecer e eu só recebia aquilo que o mundo me dava e eu acreditava que aquilo era a única coisa que poderia me alimentar. E aí a vida foi cada dia mais afundando, afundando. Até que eu cheguei e conheci essa verdade. Conheci essa palavra e fui me tornando uma prisioneira da esperança. Só antes da senhora concluir, que como a gente falou, é algo para mostrar para você que tem jeito, porque se ela for dar o testemunho dela, vai horas, né? A senhora bebia? Muito. A senhora gostava de que tipo de pessoas?
Sentimentalmente? Era homossexualismo, do mesmo sexo, pessoa do mesmo sexo. A senhora chegou a morar, né, com uma... Cheguei a morar com essa pessoa e, assim, cada dia mais eu acreditava que aquilo ali era o meu futuro, aquilo ali eram os planos que Deus tinha para mim, falava a Deus, mas, enfim, nada concluído a verdade, nada construído de forma sólida. Bebia, fumava, era na noitada. Quando a pastora fala aqui dela, eu me identifico muito, dissimulada e mentirosa, e, enfim, era tudo aquilo que não presta, que o mundo oferece, estava aqui. Estava aí dentro. Estava aqui dentro. A senhora, antes de chegar no ministério, a senhora acreditava, a senhora tinha esperança que a sua vida poderia mudar? Quando eu cheguei, eu me lembro, a primeira palavra que eu recebi no Ministério Mudança de Vida foi do rei Nabucodonosor. Mas aquilo me tremeu. Então, assim, naquele momento eu não entendi nada, mas para que todos saibam que Deus já literalmente trabalha no orgulho ali, com Nabucodonosor. E quando eu ouvi falar que aquele homem passou a comer capim, dormir no orvalho, virou assim, no meio dos bichos, eu falei, misericórdia. Isso aí acontece. Então, pronto. Essa palavra, assim como a gente está ouvindo agora que esse paralítico deu um salto e andou, que ele não andava desde nascença, eu falei, misericórdia. Então, no dia seguinte, eu já estava querendo vir. E aí Deus falava que ia mudar minha vida, que se eu acreditasse, se eu ficasse com a verdade, se eu mudasse o meu estilo de vida, se eu começasse a dar os passos de fé, a minha vida ia mudar. Tudo aquilo que eu não tinha vivido, tudo aquilo que eu tinha acreditado até aquele presente momento era mentira. Ele tinha uma vida plena, ele tinha uma vida abundante, entendeu? Aí eu fui acreditando e fui pagando preço, e assim eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela história de Abraão e de Sara. Nossa, mais prisioneiro da esperança do que foi Abraão. Então, assim, eu falava, nossa, esse homem tem 75 anos e ele começou a viver tudo isso depois. Então, é possível, eu nem tenho essa idade ainda. Então, aí, a coisa foi... Mas antes da senhora chegar, a senhora não tinha não tinha esperança? Nenhuma. Aí Só frustração. Aí a senhora chegou no ministério, a senhora foi liberta desse relacionamento. Fui liberta. Das bebidas. Do cigarro, dos vícios, da mentira. E fui me libertando daquelas misérias internas que tem, da imagem de viver por aparência. Então, assim, tudo aconteceu num processo doloroso, mas porque a palavra me mostrou que era possível se eu me tornasse essa prisioneira da esperança. Casou, né? Sim. Depois de 9 anos, hein, gente? Depois de 9 anos, esse processo... Tem jeito para você que quer casar, viu? Exatamente. Depois desse processo, eu casei, Deus preparou aqui o meu marido, eu encontrei ele aqui dentro, eu acredito que muitos conhecem. Então, não casei novinha, casei aos 55 anos, então... Aí já tem um culto que quando eu estava prestes a casar, a bispa falou, casei virgem, tá, jovens? Que acredita que não, que já tem que acontecer na hora certa, no momento certo. Repete quantos anos? 55. Valeu a pena esperar? Muito. E já estou virgem de novo, porque eu estou viúva. Então, assim, aguardando em Deus de novo, se Ele tiver para mim. Prisioneira da esperança. Prisioneira da esperança. Sabendo que o que vai nos manter numa vida sólida, o que vai nos levar a viver tudo que a palavra diz é um ano após o outro, melhor é esse vinho. É você crer, é você acreditar, é você... Eu me internei, literalmente eu me internei, e muitos que vêm perguntar para mim, como que a senhora venceu? Como que a senhora conseguiu? Com Jesus, recebendo a palavra do altar do Ministério Mudança de Vida. A pastora Ana Paula está aqui, no meu início, ela sabe. Não vou tomar tanto tempo, mas quando o culto acabava, que eu não entendia, eu ia nela. Pastora,
mas falou isso, isso e isso, eu não entendi. O que significa isso e isso? Ela, ó, então é assim, assim, assim. E era naquele tempo ainda, como ela mesma fala, que ela não tinha, naquele momento, com muita profundidade para ela, mas deu para mim. É isso que a palavra fala. Por isso que a bispa fala da religiosidade. Porque muitas das vezes os religiosos, ele sabe pregar, mas ele não sabe viver. Então, hoje, graças a Deus, a nossa pastora está aqui, né? Deu esses testemunhos, prisioneira da esperança, e Deus sabe que na hora certa a gente vai se dobrar. Então, se mantenha crendo, acreditando, porque o que não mudou na sua vida ainda, se você acreditar, se você continuar dando condições a Deus, passando pelos processos, crendo na palavra, criei, por isso declarei, como a palavra falou na segunda-feira, você vai chegar aonde você almeja, em nome de Jesus. E é muito interessante a história dela, porque Deus a honrou, né? Todos conhecem aqui, né? Conheci o seu Carlos, e Deus tem informações que nós não temos. Sim. Ele teve o seu propósito e período aqui na terra, e mesmo após ali, é o que a gente falou, né? O justo, até na morte a esperança. Porque no velório dele quase não cabia gente ali, e foi louvor, parecia festa gospel, né? Exatamente. Era um louvor e todo mundo ali alegre, só a dor da saudade. E mesmo ela passando por isso, ela se tornou uma prisioneira da esperança, mais ainda. Não é fácil, né? Quem é viúva deve saber. Mas ainda tem esperança futuramente de restaurar essa... Não para, ela não parou, não se entregou ao momento. Se Deus tiver ainda uma nova família, eu estou aberta, mas para mim eu já entendi, tudo é com propósito, eu não preciso de nada para me preencher, porque eu me preencho de Deus, da palavra. Quando a gente foi nos unir, foi com propósito, e eu sei que a minha felicidade não vem de homem, vem de Deus. Então, assim, quando você é cheia da coisa certa, não tem espaço para mais nada. Aquilo ali é tudo consequência. Por isso que a gente aprende aqui, busca o que funciona. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça. A demais coisa é bônus. E até a questão da escola, né? Só para finalizar, porque todos nós somos uma obra em construção. Então, nós estamos num processo até Jesus voltar. E a presbítera sempre foi uma pessoa muito enérgica no falar, né? Às vezes a forma de falar, às vezes já, né? Até pessoas, mas acho que ela falou assim comigo, e era o jeito dela. Mas ela não ficou presa, eu sou assim, vou morrer assim. Recentemente, com o livro Mudança de Vida na escola, com as lições de casa, ela viveu uma situação, e eu ainda falei, né, para uma pessoa, olha, não, a Glaucinete está na escola. Ela não é mais a mesma pessoa. Ela não vai falar, ela vai fazer isso e isso. Pois ela fez certinho do que eu falei para a pessoa. Aí eu cheguei nela e falei assim, nota 10, passou no TCC. Porque a escola também tem a faculdade, né? Tem os seus TCC. O que mais que tem na faculdade? Falei para ela que ela passou e está num processo e é uma bênção para quem ficava na noitada. Hoje, todas as madrugadas que teve aí a oração, né? No final do ano passado, nas 2h da manhã, ela estava aqui no Casa Firme, ela se entrega e é por isso que Deus honra, e é por isso que Deus transforma, prisioneira da esperança. Amém? Amém. Obrigado. O que a bispa diz, a gente precisa realmente meditar e trazer. Eu não sou assim, eu me acostumei a ser assim. Dá o nome certo para as coisas. Dá o nome certo para as coisas. Eu não sou assim, eu sou uma bênção, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Amém. Obrigado, viu? Deus amém. abençoe. Saúde ao Senhor. E eu quero que você agora se coloque de pé, por favor. E que você se levante, não só da cadeira, mas que você se levante no espírito. Tem jeito, tem solução. Olha, é que nós não vamos contextualizar, mas o que ela passou, meu Deus, porque nossos pais dão aquilo que eles têm para dar. Nós já saímos dessa de ficar culpando nossos pais. Mas você vê, ela não tinha em casa, ela foi buscar atenção no mundo, e o mundo deu muita atenção para ela. O mundo a abraçou.
e a envolveu. E quando ela chegou até o ministério, ela pegou essa palavra aqui, ó, conhecereis a verdade vos libertará. E tem libertado ela. E ela não ficou ali só sentada, como aquele paralítico. Você tem que parar de ficar sentada. Porque se você ficar sentadinha, quietinha, as suas articulações vão atrofiar. Você já viu alguém que colocou gesso, que já quebrou aqui o pulso, e colocou gesso, e ficou por muito tempo, acabou até ficando meio que fininho? Quem já viu casos assim? Ou até mesmo quebrou o pé, algo, coloca o gesso por muito tempo, vai ficando fininho, vai atrofiando. Então, as suas articulações espirituais, a sua fé vai atrofiando. Se você se tornar passiva, acomodada. Nós falamos semana passada, Deus está farto desse tipo de gente. Passiva, acomodada. Mimimi. Ei, pequeno me deu isso, pequeno fez isso, pequeno fez aquilo. Não. A minha esperança vem de Deus. Quem vai soprar o meu nome aos ouvidos dos grandes é Deus. Quem vai me ajudar nessa questão é Deus. Quem vai me levantar é Deus. Quem vai me fortalecer é Deus. Quem vai cuidar de mim é Deus. Quem vai me amar é Deus. Deus me ama. Você já disse isso hoje? Olha, deixa eu ver, hein? Porque é falado todo o programa. Se não é no começo, é no meio, se não é no meio, é no fim. Mas é falado. Deus te ama. Então, se agarre a Ele. Porque como foi dito aqui, ó, você vai fazer o que nunca fez, como se já tivesse feito a vida inteira. Em nome de Jesus. Então, com as mãos no seu coração, se levanta aí no Espírito. Não vai se encurvar, não. Põe a mão no seu coração, se levanta no Espírito. E fala, Senhor, conta comigo. Não, Senhor, chega. Eu vou viver para algo maior. Eu vou viver para algo maior. Eu vou dar um salto. Hoje, nessa reunião, eu vou dar um salto. Um salto na minha vida espiritual, na minha vida ministerial. Eu vou me levantar e dar um salto como esposa, como mãe, como mulher, a mulher de Provérbios 31. Chega de desculpa. Eu vou agarrar essa palavra é para mim. Eu sou essa mulher de Provérbios 31. Eu sou essa âncora da minha casa, da minha família, essa guardiã. Essa mulher que traz esperança, que inspira, que influencia, que contagia. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu não vou desistir. Chega de desistir. Chega de entregar para o mal, chega de entregar os meus sonhos, chega de entregar aquilo que Deus me deu. Não, eu vou ter um novo espírito, eu vou me levantar. Se levanta aí, até na forma de você orar, abre a sua boca. Se levanta, dê um salto, não aceita, fala, Senhor, chega. Se até o ano passado, até o mês passado, até ontem eu era assim, eu me levanto. Eu sou uma prisioneira da esperança. Eu sou uma prisioneira. Tem um novo recomeço para mim. Tem um novo recomeço para minha casa, para minha família. Tem um novo recomeço para minha saúde. Eu não vou me curvar a essa doença. Eu não vou me curvar a essa queda de cabelo. Eu não vou me curvar a essa ferida. Eu não vou me curvar a essa doença nos ossos. Eu não vou me curvar a essa traição. Eu não vou me curvar a essa amargura da minha família. Eu não vou me curvar, eu vou me levantar, eu vou dar um salto. Eu vou ser prisioneira da palavra, prisioneira da esperança. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, e nos enchemos de sonhos, porque o Senhor tem promessas gloriosas. O Senhor tem um vinho novo. O Senhor tem uma alegria nova. O Senhor tem algo novo para nós neste ano, e que cada uma se aposse disso. Meu Deus, com a força da sua alma, diga, Senhor, eu creio, eu sou abençoada, eu sou produtiva, eu sou criativa.
a fluidez aonde eu coloco as mãos. Crie, por isso declarei. Creia e declare sobre você, sobre os seus sonhos, sobre a sua casa, sobre essa situação. Para de se envolver com sentimentos, eles são mentirosos. Senhor, eu peço ao Senhor, levanta, Senhor, levanta o nosso povo. Levanta, Senhor, levanta, Espírito, levanta. Eu não aceito nenhuma mulher sair daqui, meu Deus, para baixo, sendo a mesma. Eu não aceito. Eu declaro agora um levantar, um despertar, um descortinar, um divisor de águas, o antes e o depois. Espírito Santo, enche essa pessoa, se aposse dela, mostra para ela que é pelo poder do Espírito que ela, meu Deus, se encha da glória do Senhor, se encha da presença do Senhor, que ela se alimente da sua presença, que ela se alimente do Senhor, que ela se alimente da sua glória, que ela se alimente do Senhor, da sua presença. Espírito Santo, queime essa pessoa, batiza ela com fogo, levanta no Espírito, levanta no Espírito. Levanta no Espírito, levanta no Espírito, levanta no Espírito, levanta no Espírito, levanta no Espírito. Vai levantando, vai se levantando agora. Vai arrancando as vestes de prisão que nós falamos domingo. Vai arrancando a prisão da inveja, a prisão dos sentimentos, a prisão do eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, a prisão da cegueira espiritual, a prisão da preguiça. Vai, faça atos proféticos, vai arrancando essa roupa que te aprisiona da passividade, do orgulho, da dissimulação, da falsidade, da preguiça, da manipulação. Fala, Senhor, eu me levanto no Espírito, e eu quero que você agora, eu quero que você saia do seu lugar, e você vem aqui na frente no altar, ó. Todo mundo, quero você de fileira aqui assim, ó, todos, para mim finalizar. Todos aqui, ó, quero olhar no olho de cada um. Pode continuar, Esther. Pode continuar que eu vou me levantar. Pode, isso aqui, todos aqui, pode vir pertinho. Não mordo não, tá? Ó. Disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto. Falar alto só quem realmente acredita que sua vida pode mudar. Então, a sua vida pode mudar. 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 Tem jeito, a sua vida pode mudar. 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 A sua vida, olha para mim aqui, ó. Ó, abre os olhos, olha para mim. A sua vida pode mudar. 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 Esther, a sua vida pode mudar. Transmissão, a sua vida pode mudar. Agarre e se aposse dessa mudança. Se aposse desse poder que vem do alto, que vem dos céus. Não vem de mim, não vem de homens. É Deus falando com você, em nome de Jesus. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração.
e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.